Hoje nós iremos falar do Imposto Único no Brasil e taxação global de serviços digitais. O Imposto Único trata-se de uma solução moderna e eficaz para a questão tributária brasileira. O criador desse imposto no Brasil foi o professor Marcos Sintra. O imposto único, ele visa substituir todos os impostos por apenas o em cima de qualquer movimentação financeira. As vantagens disso é que isso é um imposto insonegável e também contribui para reduzir os gastos com a contratação de fiscais da Receita. Um ponto negativo disso é que ele dá um alto poder político aos bancos. Bom, a minha parte é mais sobre o desenvolvimento, né? O que seria mais, qual que seria a proposta desse imposto, né? E aí aqui a gente vê no slide que após 10 anos de transição, em 2033, o Produto Interno Bruto, que é o PIB brasileiro, pode crescer 5,42% mais do que um cenário em reforma tributária com o novo imposto unificado. Esse imposto unificado, ele seria uma taxa de 25%, seria padrão, 25%, entendeu? E nas emendas constitucionais que andam lá pelo Congresso Nacional, né, implica uma substituição progressiva por 10 anos dos 5 tributos sobre bens e serviços, PIS, COFINS, ICMS, IPI. Então, significa o quê? Que eles iriam excluir, iriam extinguir todos esses impostos, né, que o pessoal do departamento fiscal fica de apurar e tudo, e cada um tem uma alíquota diferente, com um valor diferente, e aí ele iria eliminar esse tipo de imposto e ia ter um imposto único que seria chamado imposto sobre bens e serviços, no valor, numa taxa de 25%. Pronto, seria isso, né, o intuito do imposto único, né? Aí fala que o imposto seletivo complementar incidindo sobre bens e serviços, como eu havia dito, né, que vai ser o IBS, que o pessoal vai usar essa sigla, como fumo e bebidas alcoólicas, além da legislação que veda a concessão autônoma de benefícios fiscais. Então, teria um imposto seletivo complementar. Então, além desse imposto unificado, né, com a taxa de 25, teria esse imposto seletivo complementar, mais sobre alguns bens específicos, né? Os impactos da implantação do novo modelo tributário seria uma alíquota de 25% do IBS, que é imposto sobre bens e serviços, com transição de 10 anos, né? Seria como se fosse até uma base teste. Uma alíquota de 26,9% do IBS com transição de 6 anos e a alíquota de 26,9% sobre imposto sobre bens com transição de 10 anos. Então, seria mais ou menos esses modelos que eles teriam proposto, né? Então, meio que ia dar aí uma radicalizada aí no sistema fiscal, né? Muitos trabalhos seriam, né, excluídos até, porque não teria necessidade de fazer isso mensalmente, seria algo mais feito anual, com uma taxa padrão, e esses impostos seriam divididos entre estados, municípios e União, né? Seria dividido entre esses três entes, né? Aí seria basicamente isso daí. Então, basicamente, a ideia era realocar esses tributos, uma vez que alguns setores pagavam mais do que outros. Ele ainda traz pra gente que metade dos tributos pagos no Brasil, eles vão incidir sobre bens e serviços que são menos tributados que os produtos industriais. E isso induz um maior consumo relativo de serviço e afeta também a estrutura produtiva brasileira. Bom, ele vem falando que alguns setores eles seriam mais beneficiados pela mudança. E aí ele vai citar a indústria extrativa, que pode ter um crescimento de 23,7% a mais do que em um cenário sem reforma.
Outra também é a indústria de transformação, que teria um crescimento de 22%. Ele fez uma análise regional e nessa análise ele viu que o PIB do Sudeste e do Centro-Oeste aumentariam 25% com o IBS. O Sudeste seria mais beneficiado com a unificação das alíquotas entre regiões e setores e iria otimizar a alocação dos recursos. E o Centro-Oeste, em função da maior produtividade do trabalho e da geração de emprego. Então, basicamente, a ideia era realocar esses tributos, uma vez que alguns setores pagavam mais do que outros. Ele ainda traz para a gente que metade dos tributos pagos no Brasil, eles vão incidir sobre bens e serviços que são menos tributados que os produtos industriais. E isso induz um maior consumo relativo de serviço e afeta também a estrutura produtiva brasileira. Bom, ele vem falando que alguns setores eles seriam mais beneficiados pela mudança. E aí ele vai citar a indústria extrativa, que pode ter um crescimento de 23,7% a mais do que em um cenário sem reforma. Outra também é a indústria de transformação, que teria um crescimento de 22%. Ele fez uma análise regional e nessa análise ele viu que o PIB do Sudeste e do Centro-Oeste aumentariam 25% com o IBS. O Sudeste seria mais beneficiado com a unificação das alíquotas entre regiões e setores e iria otimizar a alocação dos recursos. E o Centro-Oeste, em função da maior produtividade do trabalho e da geração de emprego. A reforma, que ainda depende de efetivação, vai gerar normalmente um sistema mais favorável a investimentos, no qual os incentivos fiscais serão menos relevantes que fatores como qualificação de mão de obra, infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento. Com isso, aumentará as retaliações entre países, e isso favorecerá a bitributação e reduzirá em 1% o PIB global, no pior cenário previsto pela OCDE. Entre os efeitos da mudança proposta pela OCDE, os pilares 1 e 2 aumentariam o custo de investimento do setor digital, o que reduziria o PIB mundial em 0,1%, baixo impacto devido ao tamanho e elevada lucratividade do setor.